Em uma cidade onde nada parecia acontecer, duas irmãs se tornaram sinônimo de medo. Não foi um crime passional, não foi por desespero, foi planejado, frio e calculado. As irmãs Vasques não deixaram rastros, deixaram cicatrizes. Enquanto todos dormiam tranquilos, elas escreviam uma história de horror com tinta invisível. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. O que leva duas irmãs a cruzarem a linha entre o amor e a perversidade. Hoje você vai conhecer os detalhes nunca revelados de um dos casos mais perturbadores da história criminal recente. Prepare-se, porque o mal, dessa vez, veio em dobro. Olá, queridos inscritos aqui do canal Serial Crimes. Hoje você vai conhecer aqui a história das irmãs Vasques. Um caso que vai te fazer questionar até onde alguém é capaz de ir por poder, por dinheiro ou simplesmente por prazer. Fique comigo até o final, porque os segredos mais sombrios desse caso só aparecem quando tudo parece resolvido. E acredite, você não vai querer perder o desfecho. Agora já vai deixando aqui o seu like e se inscreva no canal para nós começarmos o nosso caso. O ano é 1966 e em Barcelona, na Espanha, nasce Pedro Faes Lopes. Pedro foi professor de artes marciais durante 30 anos e foi casado durante 22 anos com uma mulher chamada Marina, com quem teve uma filha. Ele era considerado um homem honesto e tranquilo que trabalhou durante grande parte de sua vida em uma fábrica de veículos em Bárbara del Valles. Com o passar do tempo, Pedro e Marina se divorciaram por alguns problemas no relacionamento e em 2021 ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Dolores Vasques Alarcón, que tinha uma irmã gêmea chamada Pilar, que por sua vez estava casada com um homem chamado Isaac Gil Gonzalez. O relacionamento entre Pedro e Dolores Vasques era muito tóxico. Eles viviam terminando e os términos eram quase sempre provocados pelos problemas com a bebida de Dolores e por ciúmes da ex-mulher de Pedro. E ninguém conseguia entender o porquê, apesar de tantas brigas, o homem sempre voltava para Dolores. Ainda em 2021, Pedro se aposentou do seu emprego na fábrica de carros, pois ele precisou fazer uma operação no quadril e acabou não se recuperando. Sem falar que ele já tinha alguns problemas de diabetes e uma depressão que ele tratava com medicação. Ele estava com 55 anos quando se aposentou por invalidez e depois disso ele preenchia seu tempo colaborando com ONGs de animais. Na semana em que os fatos ocorreram, Dolores e Pedro passavam por uma das crises no relacionamento. E segundo os amigos do rapaz, ele já havia tomado a decisão de pôr fim ao relacionamento deles. Depois de saber que Dolores saiu por toda a cidade mostrando uma fotografia sua com vários hematomas no rosto, dizendo que ficou daquele jeito porque Pedro havia lhe dado uma surra. Mas a verdade é que aqueles hematomas foram feitos quando ela caiu após uma bebedeira, como costumava fazer. Todos que conheciam Dolores sabiam que ela tinha graves problemas com álcool e, além disso, apontaram que o casal brigavam continuamente, mas por essa mentira, Pedro decidiu realmente terminar tudo. No dia 10 de julho de 2021, Pedro estava na fazenda de seu amigo Nemésio, junto ao conhecido chamado Manolo. Eles estavam cuidando do cavalo da filha de Nemésio durante aquela tarde. Segundo seus amigos, Pedro recebeu muitas mensagens de sua ainda parceira Dolores, que lhe pedia para passar a noite com ela. O que o homem não sabia, na realidade, era que ia ser vítima de uma brutal emboscada. Seus amigos Manolo e Nemésio insistiram para que ele não fosse, mas a luxúria falou mais alto e Pedro acabou indo encontrar Dolores. Então ele foi até a residência dela, que era um apartamento alugado na Pueros Sadabel, em Barcelona, e Pedro e Dolores passaram a noite juntos e por volta das 2 da madrugada, após se despir, Pedro e Dolores decidiram dormir. Pedro já dormia profundamente quando foi vítima de um brutal ataque. Pilar, a irmã gêmea de Dolores, e seu parceiro Isaac entraram no apartamento e com isso começou um ataque brutal, onde Pedro foi golpeado várias vezes.
Eles acabaram golpeando o rapaz na cabeça com uma ferramenta e Pedro conseguiu reagir após receber mais de 6 golpes. Ele tentou fugir para fora do quarto, mas Isaac o perseguiu e continuou golpeando pelo corredor do 3º andar. A vítima tentou desesperadamente escapar da agressão, mas não conseguiu e caiu no chão. Após aquele ataque, o homem e as 2 mulheres ajudaram a limpar a cena do crime, tentaram eliminar as manchas de sangue e os restos de massa encefálica que havia no chão e na parede, com o objetivo de apagar todo o vestígio de que havia acontecido para eliminar as provas e, sobretudo, claro, se desfazer do corpo. Então eles colocaram o corpo de Pedro no quarto de Dolores e o enrolaram em um cobertor. Só que os golpes e os gritos haviam acordado alguns vizinhos que acabaram vendo Isaac com o corpo no patamar do prédio. 2 residentes gravaram o pouco que se podia ver da cena. Assim, captaram Isaac dando um chute no cadáver de Pedro e pisando em seu peito para comprovar que estava sem vida. Também conseguiram gravar as 2 gêmeas limpando rastros de sangue que haviam deixado. A aparição dessas testemunhas inesperadas estragou os planos do trio, pois eles avisaram a emergência sobre o ocorrido. 20 minutos depois, chegaram 2 patrulhas até o local. O cenário que os agentes encontraram naquela noite foi completamente arrepiante. A primeira coisa que viram foi Isaac limpando o sangue das escadas, que ao ser surpreendido assegurou que esse sangue era de um vizinho que havia caído, mas, evidentemente, os oficiais não acreditaram nele. Os 2 agentes seguiram o rastro das manchas até o apartamento de Dolores, mas a mulher se negou a abrir a porta. Quando finalmente os policiais conseguiram entrar, encontraram o cadáver de Pedro enrolado em um tapete. Os brutais golpes que recebeu na cabeça foram a causa da sua morte. Os estudos forenses confirmaram que o homem de 55 anos havia recebido um total de 12 lesões no crânio e no rosto com um pé de cabra. Esse ataque lhe provocou um grave traumatismo craniano cefálico, com destruição parcial da massa encefálica e hemorragia cerebral traumática e facial. Os investigadores do grupo de homicídios detiveram Isaac e as gêmeas Vasquez, pois suspeitavam que ambas participaram do ato. Mas eles não sabiam se elas estavam apenas encobrindo ou haviam participado ativamente no crime. No depoimento, Isaac admitiu ter tirado a vida do homem, mas apresentou os fatos como um homicídio fortuito, que seria um crime por defesa própria. Obviamente, ele alegou aquilo para afastar a perspectiva de uma condenação por assassinato. Isaac assegurou que ele e Pilar chegaram à residência para pegar uns maiôs quando ouviram uma discussão entre Dolores e Pedro. E depois ouviram os vidros quebrarem. Foi então que ele entrou no quarto, pegou o pé de cabra e golpeou Pedro, que, segundo seu relato, se lançou sobre ele para atacar. Segundo Isaac, ele conseguiu se safar do soco do seu cunhado e lançou rapidamente um golpe na cabeça dele. Já Pilar disse que não participou na morte de Pedro nem pôde evitá-la, e ela disse que sua irmã Dolores havia lhe dito que tinha problemas com Pedro e afirmou que ela mesma sofria de depressão e ansiedade. Por sua vez, no depoimento, Dolores afirmou que não havia tirado a vida do seu parceiro, mas também disse que se soubesse o que ia acontecer, com certeza teria evitado. Ela também disse que seu relacionamento com Pedro era bom, mas disse que foi vítima de violência por parte dele, assegurando que, em todas as brigas, o homem a havia agredido fisicamente e verbalmente, e que vivia mergulhada em um estado de depressão pelos maus tratos aos quais era submetida. Contou que perto das 2 da madrugada daquele dia, Isaac avisou que iria ao apartamento e que Pedro ficou alterado por isso. Com isso, ele começou a agredi-la. Quando a sua irmã e seu cunhado chegaram, a briga terminou com Pedro sem vida. Dolores admitiu que se pôs a limpar o sangue de Pedro do chão porque seu cunhado lhe pediu e ela havia entrado em pânico. No entanto, o estado de pânico descrito pela mulher não se encaixava com o que os agentes que chegaram à cena observaram, quando a notaram bastante tranquila. Os investigadores da polícia suspeitavam que as gêmeas Vasquez mentiram ao declarar que tudo passou de uma briga entre os 2 homens, no qual nenhuma das duas havia podido intervir. Mas, como não podiam provar nada,
eles prenderam apenas o Isaac, enquanto as irmãs ficaram em liberdade. E elas ficaram em liberdade porque o juiz considerou que, embora estivessem no local do crime, elas não haviam participado nos fatos. Mas meses depois, todo o seu plano foi descoberto. O chefe da investigação comprovou que não existia nenhuma denúncia por violência feita por Dolores contra Pedro. Além disso, as declarações da mulher contra seu parceiro também não se encaixavam com as que dias mais tarde deram os amigos e a filha da vítima, que descreveram o homem como muito tranquilo e não agressivo, como ela disse à polícia. Para os familiares e amigos, Dolores dizia que Pedro nunca discutia e que quando se apresentava alguma discussão, ele simplesmente se afastava para evitar as confrontações. Segundo os amigos de Pedro, Dolores sempre o controlava, roubava dinheiro dele e mandava mensagens de textos tanto para a filha quanto para a esposa do homem de seu telefone, fazendo-se passar por ele. Nessas mensagens, ela as insultava. Durante os meses seguintes ao luto de Pedro, as irmãs gêmeas viviam suas vidas normalmente, indo às festas, convivendo com seus amigos e aproveitando tudo sem ter o mínimo remorso. No entanto, no início de dezembro daquele ano, a investigação deu uma virada. No momento em que os investigadores do grupo de homicídios da região policial metropolitana puderam acessar os telefones celulares que foram confiscados dos 3 suspeitos. Nesses telefones, os detetives encontraram mensagens que demonstravam que Pilar e Dolores mentiram em suas declarações e que ambas haviam agido juntas a Isaac na elaboração de plano para pôr fim à vida de Pedro. Além da brutalidade dos fatos, a polícia pôde conhecer todo o plano do trio. 12.000 voltios, una persona se fulmina, se electrocuta. Si se hace bien, sí que se deja frito y una vez que esté frito, ahí se machaca. Conseguir cloroformo, claro. Si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Tudo estava gravado em dezenas de mensagens e áudios nos quais Pilar, Isaac e Dolores haviam falado nos dias anteriores. Nessas mensagens, eles compartilharam com toda a frieza o que fariam a Pedro. Nos áudios podia-se comprovar como falavam de comprar clorofórmio para tentar fazer a vítima dormir. Também falaram sobre onde se podia conseguir a substância. Finalmente optaram por algo mais brusco e determinaram que terminariam com a vida de Pedro a golpes. Também pensaram em eletrocutar o homem, caso o plano não desse certo. Segundo a investigação, na noite de 10 de julho, Dolores falou com Pedro para pedir que eles dormissem juntos. Esse áudio terminou com a frase: "Um beijão enorme, te amo". Pedro respondeu com outra mensagem de voz na qual lhe confirmou que ele iria. Entre os documentos que os detetives vazaram dos celulares das duas gêmeas, também se recuperou um vídeo onde se via Isaac com uma arma de choque que, segundo suas próprias palavras, era para fritar sua vítima com 2.000 volts de descarga. Com o relatório policial na mão, as duas irmãs foram detidas por agir a sangue frio juntas a Isaac na morte de Pedro. A juíza decretou a prisão de maneira provisória para Pilar e Dolores como autoras do delito de assassinato, assim como Isaac. A defesa de Dolores disse que o crime foi por defesa própria e negou que o crime tivesse sido premeditado. Segundo seus advogados, Dolores afirmou que na tarde de 9 de julho, Pedro foi à sua casa cortar o cabelo e combinaram que passariam a noite juntos. Além disso, a mulher afirmou que Isaac tirou a vida de Pedro por causa da briga. A ex-mulher de Pedro, Marina, contratou os serviços de um advogado chamado Juan Pagan, que assegurou que lutariam para que os responsáveis pela morte de Pedro apodrecessem na cadeia. Os familiares e amigos de Pedro não entendiam como Dolores fosse capaz de tanta crueldade e frieza com a qual havia planejado a sua morte. E em fevereiro de 2022, a juíza de Sabadell considerou que havia elementos suficientes para que os responsáveis pela morte de Pedro fossem levados a julgamento. Apesar de manter a prisão preventiva para Isaac e Pilar, ela ordenou que Dolores ficasse em liberdade provisória até o julgamento, depois que a acusada demonstrou que não tinha risco de fuga. Imagina, né, gente? Pouco mais de 2 anos depois dos fatos, em 9 de outubro de 2023, começou o julgamento e na audiência provisória de Barcelona, onde, além das imagens que os vizinhos haviam gravado do ataque, estavam as conversas dos 3 acusados.
Além disso, a acusação tinha várias testemunhas, entre estas os vizinhos que haviam gravado os vídeos incriminatórios e os forenses que haviam elaborado um perfil psicológico dos acusados, o qual, no caso de Dolores, disseram que não havia detectado empatia para com a vítima. No dia do julgamento, Dolores chegou na primeira hora da manhã à audiência. Lá já estavam sua irmã Pilar e seu cunhado Isaac. Os processados escutavam com um olhar perdido as alegações do Ministério Público e da acusação que diziam não ter dúvidas de que as gêmeas haviam traçado junto a Isaac um plano para acabar com a vida de Pedro. Alegaram que a vítima recebeu 12 golpes com o pé de cabra na cabeça. Foi dito que o plano havia sido preconcebido, orquestrado e executado de maneira metódica. Para provar sua acusação, o Ministério Público reproduziu fragmentos dos áudios e vídeos das conversações dos três, em especial da arma de 12.000 volts que fritaria sua vítima. No entanto, o homem propôs à sua parceira que buscaria um dispositivo mais potente se ela não estivesse segura, ou seja, uma arma de choque com mais de 12.000 volts. Após escutar as alegações do Ministério Público, chegou a vez da defesa dos três se manifestar. Os três acusados negaram que houvesse um plano premeditado por sua parte. Juan Manuel Taverne, advogado de Isaac, assegurou que, embora seu cliente não fosse inocente no crime, não havia existido premeditação. Nesse sentido, os representantes legais das gêmeas, Javier Rodrigo Álvares e Mireia Gomes, aludiram que ambas agiram pelos supostos maus-tratos infligidos por Pedro a Dolores. No fim, diante de todas as provas, o Ministério Público solicitou para Isaac e Pilar 24 anos de prisão, enquanto que para Dolores, 24 anos e 6 meses, pelo delito de assassinato. Além disso, exigiu-se uma indenização de 300 mil euros para a filha da vítima, que, embora não vivesse com Pedro, dependia economicamente dele. Esse valor deveria ser pago pelos três acusados. Após quase 2 semanas da audiência, em 21 de outubro de 2023, Dolores e Pilar Vasquez, conhecidas como as Gêmeas de Sabadell, foram declaradas culpadas junto a Isaac Gil. Os membros do tribunal consideraram que os 3 acusados haviam tirado a vida de Pedro entre a noite de 9 de julho e a madrugada do dia 10 de julho de 2021. Graças às mensagens de áudios que os investigadores haviam encontrado, determinou-se também que os 3 haviam planejado o crime. Nesse sentido, o Tribunal Popular considerou que Pilar havia manipulado e coagido Isaac para que tirasse a vida de Pedro. Nem ela, nem sua irmã tomaram parte ativa do assassinato, mas, segundo se ratificou com o juiz, tampouco moveram um dedo para ajudar a vítima ou impedir a agressão. O júri rejeitou que o trio sofresse de algum transtorno psicológico que alterasse suas faculdades mentais no momento dos fatos. Uma vez lido o veredito de culpabilidade, o Ministério Público, que previamente havia solicitado 24 anos para Isaac e Pilar e meio ano a mais para Dolores, reduziu a pena para 22 e 23 anos, respectivamente. Por fim, a audiência de Barcelona sentenciou a 16 anos a Pilar, 17 anos a Isaac e 20 a Dolores, a ela a mais pelo agravante de parentesco, e liberdade condicional após o cumprimento da pena e a proibição de se aproximar da filha de Pedro. O magistrado encarregado de redigir a sentença afirmou que, embora não houvessem sido provados os supostos maus-tratos por parte da vítima, sua parceira, existia a dúvida que devia favorecer aos acusados de que um dos possíveis motivos do crime podia ter sido acabar com essa suposta situação de violência que sofria Dolores, mesmo que esses supostos maus-tratos não justificassem a conduta dos acusados. E assim termina a história das irmãs Vasquez, pelo menos a parte que o mundo conhece. Elas deixaram um rastro de perguntas que talvez nunca tenham respostas. Foi vingança? Foi alcoolismo? Ou será que o mal já nasceu com elas? Talvez a verdadeira face do crime não esteja nas manchetes, mas no silêncio entre os fatos. Afinal, quantos segredos ainda estão escondidos por trás de rostos que parecem comuns? Se essa história te fez olhar diferente para o que parece normal, imagine o que ainda está por vir. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque no próximo caso você vai descobrir que no mundo do crime real, a verdade é sempre mais sombria do que a ficção. Até o próximo vídeo.